Olá! Hoje eu quero dar uma introdução, um overview sobre a teoria U para vocês. Então, a teoria U foi desenvolvida e a sua concepção tem sido liderada pelo professor Otto Scharmer, do MIT, e tem sido desenvolvida há mais de uma década. E é uma tecnologia social, uma tecnologia em prol da transformação social, em prol da transformação de pessoas e da sociedade como um todo, para que a gente possa ter cada vez mais conexão, para que a gente possa estar cada vez mais a serviço do todo. Então, eu vou começar falando um pouquinho do que o Otto traz como as 3 principais dores da humanidade. Então, a gente vai olhar para esse modelo, que é o famoso modelo do iceberg, né? Onde apenas uma pequena parte é visível, que é o que a gente chama aqui de sintomas, e abaixo do nível d'água tem as razões que fazem com que esses sintomas aconteçam. Então, hoje, o que é trazido, né, pelo Otto, pela teoria U, como as 3 principais dores da humanidade, eu que estou chamando assim, são 3 grandes divisões, 3 grandes rupturas. Então, a divisão ecológica, a divisão social e a divisão espiritual e cultural. A divisão ecológica é a ruptura entre o eu e a natureza. Então, é quando há uma desconexão completa entre o ser humano e a natureza, entre o que as pessoas fazem no dia a dia e o impacto que as suas ações geram na natureza. Ou seja, não há uma consciência mais profunda para que, claro, não dá para generalizar, né? Mas estamos falando de uma leitura sistêmica, né? Uma leitura do que está acontecendo hoje na humanidade. Então, de maneira geral, né? Não há uma conexão mais profunda a ponto de fazer com que as pessoas repensem os seus modelos mentais, as suas atitudes, para que se conectem mais, né? Conectem mais a ação com o resultado, né? Conectem mais as suas ações com os resultados que isso está causando na natureza. A gente tem a segunda divisão, que é a divisão social, então é a desconexão do eu com os outros, né? Então, cada vez mais as pessoas se distanciando, as pessoas se isolando umas das outras, as pessoas desarmonizando, né? Discutindo, sustentando uma separação em prol de opiniões, né? Então, eu me separo quando não concordam comigo ou quando eu não concordo com o outro. Então, cada vez mais um modo de operar e de funcionar, né, na sociedade, e nas diversas sociedades, onde essa ruptura está sendo potencializada. E a terceira dor, a terceira divisão, é a divisão espiritual e cultural. Então, basicamente, a divisão do eu, né, o eu cotidiano, vamos dizer assim, o nosso eu do dia a dia, o nosso eu que vive talvez sem tanta consciência, e o nosso eu com E maiúsculo, o nosso eu mais essencial, a nossa essência, a nossa consciência. Podemos chamar de centelha divina, podemos chamar de essência, né? Então, aquela dimensão de nós mesmos que é mais elevada, que tem um outro nível de conexão. E aí, esses são os 3 grandes sintomas, né, hoje em dia na humanidade. E aí, a gente precisa olhar um pouco mais profundamente o que está sustentando esses sintomas. Então, primeira coisa são as desconexões sistêmicas, né? Então, estruturas de jeitos de funcionar que hoje sustentam esse paradigma, ou seja, que fazem com que cada vez mais as pessoas continuem se comportando assim, né? Ou nós continuemos nos comportando assim. Além disso, os modelos mentais, então a forma como a gente pensa, os paradigmas estabelecidos, né, de pensamento, que cada vez mais vão sustentando e fazendo com que se mantenha o status quo, né, com que se mantenha o jeito como sempre foi. E se a gente aprofunda um pouco mais, a gente consegue entender que mais no fundo a gente tem uma fonte, que é uma grande fonte de sabedoria, vamos dizer assim, onde mora o nosso maior potencial,
o maior e melhor potencial futuro das pessoas, da natureza, do sistema como um todo, ou seja, do planeta, das sociedades e do nosso espírito, né? Então, quando a gente consegue fazer um mergulho mais profundo e acessar essa fonte, a gente pode ir voltando, subindo e transformando, né, modelos mentais, paradigmas, estruturas, desconexões, jeitos de funcionar que são disfuncionais, para que a gente possa, então, mudar esses sintomas que são essas 3 grandes rupturas. E aí, vou falar também agora de o principal ciclo, né? O que é o modelo do U, né? O que significa essa jornada do U? E qual é o seu contratipo, né? O seu contra-exemplo, o seu ciclo disfuncional, né? Que está em oposição ao que é o percurso do U. Então, basicamente, o percurso do U, a gente pode chamar do caminho do presencing, né? Ou em português, né? Esse é um termo novo em inglês que o Otto criou, que significa presence mais sensing, ou seja, presença, estar presente no aqui e agora, mais sensing, que é sentindo, né? Esse aqui e agora, né? Com os órgãos do sentido abertos e expandidos para que a gente possa captar o que está no campo de possibilidades, vamos dizer assim. Então, e esse ciclo do U é o que nos permite aquela conexão mais profunda com a fonte que eu citei, né, no slide anterior do modelo do iceberg. E aí, no contra-exemplo, a gente tem um grande ciclo de ausência, ou seja, um ciclo onde a gente não está conectado e a gente sustenta os paradigmas, modelos mentais, estruturas disfuncionais. Então, vou começar pelo ciclo da ausência. Essa linha central aí no slide, né, o downloading, né, downloading em português a gente pode chamar de reconfirmação. Então, é quando a gente reconfirma o status quo, como sempre foi, o foi sempre assim. É quando a gente continua se comportando das mesmas maneiras, né, sem revisitar o porquê a gente se comporta daquela forma, sem questionar, né, sem se abrir para novas possibilidades. Então, quando a gente continua sempre sustentando uma forma de ser, uma forma de se comportar, uma forma de agir, de ser e estar no mundo, a gente nega, né, que existem problemas disfuncionais acontecendo. Então, existe uma negação de que eu preciso mudar, de que eu posso me abrir para novas possibilidades. E essa negação leva a uma cegueira generalizada, uma cegueira do sistema, onde muitas pessoas não conseguem enxergar que a sua forma de operar, de funcionar, está gerando impactos indesejados e resultados resultados que se conectam a todo o sistema que são indesejados, que ninguém quer. E essa cegueira faz com que a gente entre num modelo, num mecanismo de defesa. Então, com que se queira cada vez mais defender aquele status quo, acreditando que aquela é a verdade, aquele é o certo, aquele é o único caminho possível. E essa defesa faz com que a gente, então, não sinta os efeitos colaterais negativos desse padrão de comportamento. Esse não sentir causa quase que uma paralisia, faz com que a gente queira segurar cada vez mais aquele jeito de funcionar e garantir que ele se perpetue. Então, e aí a gente chega então no ápice do ciclo da ausência, ou seja, eu estou tão submerso nessas crenças limitantes e em padrões de pensamento, né, e jeitos de funcionar e resultados obtidos que são disfuncionais, mas eu estou tão submerso e tão sem conseguir enxergar que aquilo não é saudável e não é bom nem para mim, nem para o todo, que é como se eu tivesse ausente de qualquer possibilidade de transformar isso, né? E como se eu não fizesse parte, como se assim, foi sempre assim, é assim que tá estabelecido, é assim que a gente chegou até aqui na humanidade. Então, eu tenho que simplesmente seguir o barco. Eu estou nesse barco e tenho que continuar remando, né? E aí, isso faz com que cada vez mais crie-se condições para que ocorram cada vez mais mecanismos de manipulação, onde as pessoas começam a manipular inconscientemente, normalmente, umas às outras.
né? Inconscientemente querendo sustentar todo esse padrão disfuncional. E aí isso gera a culpa, cada vez mais a culpabilização de uns aos outros. E aí isso gera cada vez mais abusos de poder, né? Abusos de uns sobre outros. Isso faz, então, com que cada vez mais a violência seja propagada, né? E cada vez mais, então, existe uma separação, né? Do eu com o outro, do eu com a natureza, do eu com a minha essência, né? Ou com a essência divina, vamos dizer assim, né? Mas com uma essência de um campo maior de possibilidades, né? E tal. E aí, então, esse é um grande ciclo de destruição, de autodestruição, né? Porque existe a destruição de si mesmo, a destruição do planeta, que no fim das contas somos nós mesmos, né? E isso vai, então, gerando cada vez mais traumas individuais e coletivos. E aí, né, esse é um modelo, então, patológico, né? Vamos dizer, uma doença social, é uma patologia social, uma grande disfunção. E que aí gera, então, uma economia da destruição, né? Então, modelos econômicos sustentados pelo ego, sustentados pelo individualismo, pelo paradigma da competição, onde cada vez mais tenta-se inconscientemente sustentar esse modelo destrutivo. E aí, qual é o caminho do U, né? O que então o percurso do U nos propõe? Então, partindo desse mesmo ponto do downloading, ou seja, o status quo, né? O que eu acredito hoje, como eu estou agindo hoje, quando a gente inicia nesse percurso, a primeira coisa é a gente suspender a nossa voz do julgamento, é a gente suspender a necessidade de querer manter o status quo, de querer manter as coisas como elas são. E aí, com essa suspensão, a gente começa, então, a se abrir um pouco mais para enxergar e para ver com novos olhos. Então, com a mente aberta, com curiosidade, a gente pode começar a ver o cenário, a ver a nós mesmos, a ver as nossas relações, a ver a nossa relação com o planeta de outra forma. E a partir desse ver com novos olhos, a gente pode, então, redirecionar a nossa atenção e redirecionar a nossa compaixão, né? Abrir o nosso coração com compaixão, para que a gente possa, então, sentir desde o campo, ou seja, para que a gente possa sentir o campo de possibilidades que existe à nossa volta, para que a gente possa sentir que não é necessário ter uma vontade ávida de manter o status quo, porque existem outras possibilidades de ser, de agir, de sentir, de se relacionar e etc e tal. E aí, a gente então, quando começa a se abrir para esse sentir, a gente começa a perceber que a gente precisa deixar ir algumas coisas, a gente começa a acessar uma fonte de sabedoria maior, onde a gente começa a perceber que, nossa, tem umas formas que eu penso, algumas coisas que eu pensava, algumas formas como eu agia, né? Algumas crenças que eu sustentava, que talvez eu não precise mais hoje, talvez hoje não façam mais sentido. Eu preciso atualizar o meu modo de ser, pensar, agir, sentir. E aí, quando a gente chega no pico de profundidade, né, no âmago do percurso U, é quando a gente chega no presencing, né, que é como eu falei, o presence by sensing, ou seja, uma conexão profunda com essa fonte de sabedoria, que me permite, então, acessar esse campo de possibilidades. E aí, com a vontade aberta e com coragem, para que eu possa, então, deixar vir novas coisas, para que eu possa, então, deixar vir novos olhares, novos sentires, novos desejos e vontades, para que eu possa passar a agir diferente. E aí, então, a gente passa por uma fase de cristalizar a intenção, né, a visão e a intenção que nos é permitida e que a gente acessa nesse estado e nessa conexão mais profunda com a fonte de possibilidades, né, com o campo de possibilidades. E a gente cristaliza, então, uma nova visão, uma nova intenção, e a gente começa a propagar
essa nova visão e a nossa intenção que a gente tem? A gente começa a buscar pessoas que estão na mesma sintonia, pessoas que podem nos apoiar nesse novo caminho, nessa nova visão de mundo, nessa nova vontade de ser diferente, nessa novo jeito de querer se relacionar, seja o que for. Então a gente começa a propagar isso, se conectar com pessoas que estejam na mesma vibe, né, na mesma vibração, na mesma intenção, ou com intenções correlatas, né? E aí a gente chega na fase de prototipar. Então, essa nova visão e essa nova intenção, o que eu quero e posso fazer com cabeça, coração e vontade abertas, para que eu possa, então, colocar a mão na massa, fazer acontecer algo diferente a partir disso que eu acessei, desse futuro que quer emergir, desse campo de possibilidades para mim. Então, como é que eu vou para a ação a partir disso? E aí, então, a gente passa pelo prototipar, aí tem um processo de co-criar, né, onde a gente, então, corporifica, né, deixa muito bem claro para a gente o que a gente quer levar para o mundo, com quem a gente vai se associar para fazer isso junto, e a gente passa a operar, então, desde o campo, né, a partir desse campo de possibilidades, e existe o processo de cocriação, onde eu me uno a outras pessoas e começo a criar colaborativamente, utilizando a inteligência coletiva que está acessando esse campo de possibilidades. E aí a gente fica num processo contínuo de evoluindo aquelas cocriações, essas cocriações, né? Coevoluindo, evoluindo continuamente, conjuntamente, esses protótipos e cocriações. E aí esse é o ciclo, então, evolutivo. O ciclo da vida que nos leva a uma evolução, que nos leva a sempre poder acessar a fonte para compreender e sentir novas possibilidades, novos modos de operar no mundo, e assim a gente possa, então, ir construindo continuamente um novo mundo, um mundo com resultados que a gente deseja, que a gente quer conscientemente. E aí a gente chama esse grande ciclo da emergência social, ou seja, onde a gente se abre e cria condições para que possa emergir da sociedade, das pessoas, o que a gente precisa co-criar, né, para o futuro que quer emergir, e depende da gente para se manifestar. Então, a gente está falando das economias da criação, a gente está falando de um paradigma da abundância, a gente está falando de um paradigma da colaboração, onde as pessoas estão juntas, em harmonia, trabalhando cada vez mais para acessarem e se aprofundarem no seu eu mais profundo, na sua essência, para se relacionarem umas com as outras, as pessoas se relacionarem umas com as outras de maneira mais profunda, e assim também poderem se relacionar com Gaia, com a nossa mãe Terra, o nosso planeta, de uma maneira mais profunda, mais conectada e compreendendo profundamente e sentindo essa conexão, que somos parte desse planeta, que somos o próprio planeta. E aí, para finalizar, né, então quando a gente fala da cabeça aberta, coração aberto, vontade aberta, né, então essa abertura para o novo, o que o Otto traz, né, como possibilidades que estão emergindo aí na sociedade para a gente. Então, com a mente aberta, está nascendo, né, a necessidade, a possibilidade da gente co-criar novas estruturas de aprendizado. Então, a gente criar condições para cada vez mais as pessoas possam aprender a aprender, para que a gente possa aprender a partir desse todo, dessa fonte de sabedoria, e aprender sobre a pessoa toda e o sistema todo, ou seja, cada vez mais abertos conscientemente para que a gente possa explorar a nós próprios e explorar o sistema. Explorar a nós próprios significa a gente virar a câmera para a gente, olhar para a gente, se incluindo nesse sistema, que é o mundo, que é a sociedade na qual a gente está inserido, que é o planeta, enfim, ou pode ser um sistema organizacional. Então, a gente se inclui quando a gente se olha e analisa um sistema, uma situação, a gente se inclui e a gente como um microcosmo, ou seja, a gente como um microsistema num sistema maior, a gente também se olhando como um todo, integral e integrado a esse sistema. Aí, né, nesse aspecto do coração aberto, surgem aqui as possibilidades da gente criar novas infraestruturas democráticas, ou seja, como é que a gente funciona numa democracia que seja mais direta, ou seja, que a gente não dependa talvez de tantos representantes que tenham um poder tão concentrado e que às vezes, apesar da gente chamar de democracia, possam levar
o nosso destino para lugares que a maioria não deseja, que o povo não deseja. Se a gente fala de democracia, a democracia deveria representar a vontade das pessoas, né? Então, como que a gente pode ter novas infraestruturas democráticas, onde o poder seja mais distribuído, ou seja, onde todos possam fazer a diferença no sistema e onde seja um caminho mais dialogições, por uma escuta ativa de necessidades, de pontos de vista. E aí, falando do ponto de vista de vontade aberta, surgindo aí do campo de possibilidades a necessidade da gente criar e a oportunidade de a gente criar novas infraestruturas econômicas. Ou seja, sair de um modelo egossistêmico, que valoriza o ego, que valoriza o eu, o individualismo, e ir para um sistema ecossistêmico, que valoriza o todo, a colaboração, a abundância, a conexão profunda com a fonte, com a gente mesmo, uns com os outros, com o planeta. E nesse modelo ecossistêmico, o bem de um é o bem de todos. Eco vem de oikos, né, do grego, que significa a casa toda, ou seja, é o todo integrado e harmônico. Né? Não dá para ser uma coisa boa para um que não seja boa para alguém desse sistema. Então, essa é a visão geral que eu gostaria de passar sobre a teoria U, esse grande overview. Espero que tenha sido bacana e que tenha valido a pena dedicar esses minutos para esse vídeo. Estou à disposição, se precisarem entrar em contato, estou à disposição para esclarecimentos, dúvidas, trocas, partilhas, né? Estou aqui colocando a minha visão, como eu sinto tudo isso, né? Nesses anos aí estudando, vivenciando teoria U e outras coisas, como antroposofia, enfim. Então, é um prazer poder dividir com vocês e trocar e escutá-los também. Obrigada, um abraço e até mais.